Agora, boa tarde, né? Nós estamos aqui na reunião das 2 horas do Tropa de Elite de Jesus. Eu sou a Larissa, eu sou a esposa do Maicon, eu sou a mãe da Maitê, eu sou membro do Tropa de Elite de Jesus, eu sou filha amada do Pai. E hoje eu estou aqui para ministrar aos corações do que o Espírito Santo falou comigo em uma palavra. Nós vamos começar lendo Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, no versículo 13, fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou-lhe ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Enquanto ele entrou para ficar com eles, e enquanto estavam à mesa com ele, tomou ao pão, deu graças e, partindo-o, deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram que ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E diziam: é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É conhecida essa história como o caminho de Emaús, na Bíblia. E eu quero tirar com vocês algumas reflexões desse episódio. Eu acredito que todas já conheçam muito bem essa história. Eu quero trazer para nós algumas reflexões sobre isso. A história fala sobre 2 pessoas que tiveram um encontro com o Jesus ressurreto. O texto fala que eram 2 discípulos, mas não eram parte daqueles 11 mais próximos, aqueles 11 que tinham sido chamados por Jesus. Eram 2 homens que, assim como eu e como você, decidiram crer e caminhar pelos ensinamentos de Jesus. Jesus foi ao encontro dele enquanto eles caminhavam. No caminho, Jesus se junta a eles. E é no caminho que o Senhor nos encontra. Esses discípulos, porém, estavam se movendo para o lado errado. Perdidos, eles estavam indo para Emaús, enquanto os demais ficaram em Jerusalém. Depois, nós vemos que essa era a ordem dada por Jesus a seus discípulos, para ficarem ali juntos até serem revestidos do Espírito Santo. Esses homens, eles estavam falando de Jesus pelo caminho, porém, pelo caminho errado. Mas, ao ter um encontro com Jesus, na mesma hora eles corrigem a sua rota e voltam para Jerusalém. Jesus corrige a nossa rota. Assim que nós temos um encontro com ele verdadeiro, ele corrige a nossa rota e nós voltamos para o alvo. Esses discípulos caminharam 11 quilômetros ao lado de Jesus, mas o texto fala que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eu penso que talvez porque, se eles vissem Jesus ali, eles ficariam tão maravilhados
que não passariam por todo o processo necessário de aprendizagem que eles tiveram naquele caminho. Aquele caminho proporcionou para eles um crescimento ao lado de Jesus. Se Jesus nos encontra no caminho errado, provavelmente ele não vai aparecer para nós em glória, descendo dos céus. Se você está esperando, de repente, Jesus aparecer em glória, descendo dos céus, com os querubins à volta dele, tocando harpa e aquela coisa toda, talvez não seja isso que você vai encontrar. Ele virá e nos indicará isso. Às vezes, nós, numa ministração, às vezes pela palavra entregue a um irmão aqui no ouvido de Deus, às vezes através de uma experiência no dia a dia, Jesus nos encontra no caminho, caminhando. Mas provavelmente a gente não reconheça no primeiro momento. A verdade é que Jesus nunca nos abandona, mas às vezes nós não o reconhecemos no processo, mesmo que ele esteja caminhando do nosso lado. Os discípulos, mesmo diante dos testemunhos e das maravilhas que as mulheres contaram a eles, mesmo sabendo de tudo o que aconteceria, porque eles conheciam a palavra, eles estavam com Jesus vivo, eles estavam tristes naquele momento por aqueles fatos. Mas Jesus ali os lembra, né? A partir do verso 25, 26, Jesus fala: como vocês custam a entender, demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E hoje eu digo que muita coisa nos acontece, mas não são necessárias para que nós nos aperfeiçoemos e possamos entrar na glória com o Pai? Será que a gente conseguiria ir para a glória agora, do jeito que a gente está? Ou será que não é necessário que a gente passe por algumas coisas? Como nós demoramos a entender tudo, como nós somos lentos para agir, como nós somos lerdos para admitir que nós precisamos nos aperfeiçoar. Como nós demoramos muito para admitir que a nossa fé é mínima. As Escrituras nos dizem que deveríamos ser humildes no viver e abastados em fé, e nós vivemos absolutamente do contrário. Nós vivemos absolutamente do contrário, nós nos abastamos de vida, nós queremos estar fazendo muita coisa, nós queremos estar vivendo, nós queremos estar trabalhando, gastando o nosso tempo, e nos esquecemos de nos dedicar a aumentar a nossa fé. Eu estou falando isso para mim, eu não estou falando isso para vocês. Eu estou falando de mim mesma. A história segue dizendo que Jesus começou por Moisés e passou por todos os profetas explicando o que estava acontecendo, explicando para eles o que contava a respeito do próprio Jesus em todas as Escrituras. Jesus faz ali uma exposição das Escrituras sagradas. E durante o caminho, na companhia de Jesus, esses discípulos foram ouvindo sobre esses textos bíblicos. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso está em Romanos 10:17. Esses discípulos estavam tristes, estavam sem fé, e o Redentor veio encontrá-los. Sem fé de que o Redentor traria redenção para Israel, mas o próprio Jesus veio e deu a eles um chá de Escritura Sagrada. Então, o texto segue, que quando Jesus estava à mesa com eles, ali a partir do versículo 30, tomou o pão, deu graças e partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Vejam como a exposição às Escrituras, em comunhão com o Espírito Santo, faz com que as escamas dos olhos caiam. E é isso que nós precisamos diariamente. Na mesa é que os olhos são abertos. É na mesa que Cristo é revelado. O Jesus ressurreto se faz presente conosco e a exposição às Escrituras devem arder no nosso coração. Hoje nós não estamos com ele aqui ressurreto, mas nós estamos com o Espírito Santo. Ele não está aqui em carne, mas ele nos deixou o seu Santo Espírito para nos fazer companhia durante todo o caminho e nos explicar sobre as Escrituras, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele nos explica, porque nós não temos entendimento algum. Eu já li a Bíblia antes do Espírito Santo e eu não entendia nada, mas com o Espírito Santo parece que tudo faz sentido. Por quê? Porque eu fiquei mais inteligente? Não, porque o Espírito Santo me explica. E é isso que acontece conosco quando nós estamos com o Espírito Santo, ele nos expondo as Escrituras. Se a gente lê a Bíblia, e para nós é como ler um livro qualquer,
Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele nos exponha essa leitura ao nosso coração e nos ajude, pois a exposição às Escrituras acompanhada do Espírito Santo deve mexer com a gente, no nosso profundo da nossa alma, deve deixar o nosso coração queimando. Se você já chorou ao ler as Escrituras, você está no caminho certo. Não pare. Não pare. Contagie as pessoas com isso. Outra reflexão que esse texto me traz. Esses discípulos estavam frustrados, frustradíssimos. Eles tinham um projeto. Para eles era tipo o projeto de uma vida toda. Eles esperavam a redenção de Israel. E aí Cristo morreu. Eles não viram nada de diferente acontecer. E eles acreditaram que o projeto estava falido. Depois que aos olhos deles, Jesus foi derrotado naquela cruz, foi morto pelo Império Romano, e era o fim do ministério da redenção de Israel. Era o fim da salvação que eles estavam buscando. Era como se eles tivessem uma vida inteira buscando alguma coisa e vissem que tudo aquilo era mentira. Eles estavam extremamente frustrados. Mas a ressurreição de Jesus e o poder de Deus que o fez vencer a morte e ressuscitar em um corpo vivo, que caminha com eles durante o caminho e partilha com eles o pão, faz com que o entendimento se abra para o verdadeiro plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus não é trazer uma restauração para Israel. O plano de Deus é trazer uma restauração para a humanidade. O plano de Deus não era reconstruir aquela cidade ou dar glória para aquele povo. O plano de Deus é restaurar o mundo que está corrompido pelo pecado. O mundo que caminha em direção à morte eterna, mas que através de Cristo tem a sua redenção e a sua reconciliação com Deus eternamente. Através do corpo ressurreto de Jesus, aqueles homens puderam compreender tudo o que Jesus havia falado em vida com eles durante tantos anos. Cristo mostra a eles que a restauração de Israel não é para esse mundo, é um mundo que está por vir. E naquele momento em que compartilham com Cristo o pão, que Cristo parte o pão e dá a eles, esses discípulos passam a entender que tudo ainda vai se cumprir, que passam a entender que o verdadeiro evangelho está acontecendo, eles estão realmente vivendo aquilo. Jesus não foi morto na cruz, mas o Cristo vivo que venceu a morte e ressuscitou, cumprirá e trará o seu reino até aqui. No mesmo capítulo de Lucas 24, Cristo aparece aos outros discípulos que estavam reunidos em Jerusalém e faz com eles a mesma coisa. Um tempo de mesa, come com eles e faz com que o entendimento deles se abra para o verdadeiro evangelho, o evangelho de verdade, não o que eles estavam buscando terrenamente. Ali em Lucas 24, do 46 ao 48, eu vou ler rapidamente, só para que a gente entenda essa parte. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Esse é o nosso verdadeiro chamado. Nós somos chamados para ir às pessoas e anunciar o Cristo. Muitas vezes a gente passa uma vida perdido, perguntando, Senhor, o que eu devo fazer? Qual é o meu chamado? Ai, Senhor, mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei escrever, mas eu não sei. O chamado é não importa como, fale às pessoas. E não precisa ser a multidões, pode ser o seu vizinho, o seu pai, a sua irmã. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso está em Marcos 16, do 15 ao 18. Esse é o nosso chamado. Ah, mas eu vou agora ficar pegando em cobra? Não, não é isso. Mas você não pode ter medo de andar aonde tem ninho de serpentes, porque você é filho do Altíssimo. Você não pode ter medo de que alguém vá fazer alguma coisa, de que vão colocar uma macumba em você, porque você é filho do Altíssimo. Você pode beber alguma coisa mortífera, e eu não estou falando de você agora sair pegar um veneno para ver se é verdade, não é isso, mas não vai pegar em você, porque você é filho do Altíssimo. Você porá a mão sobre os enfermos,
e os curará. E a gente hoje não faz isso. A gente dá um paracetamol. A gente não cumpre com o nosso chamado. Hoje, na ceia do Senhor, é um tempo de mesa. Apesar de cada uma de nós estar em sua própria mesa, eu aqui estou na minha mesa de trabalho, cada uma de vocês está aí em alguma mesa, mas nós temos um tempo de mesa aqui no Tropa. Um tempo em que a gente pode conversar, um tempo em que a gente pode falar das Escrituras. Esse é o nosso tempo de mesa. Eu convido vocês a ceiar hoje com alegria. Eu sei que é inevitável que durante a ceia a gente lembre da dor e do sofrimento de Jesus. É inevitável, faz parte da ceia, muitas vezes que a gente chore, se arrependendo dos nossos pecados, pensando que ele sofreu por nós, que ele se esvaziou, que ele se humilhou, que ele tomou as nossas dores. Sim, ele fez tudo isso porque nós não suportaríamos. Então, nós devemos lembrar disso com alegria. Com alegria, porque ele veio e ele cumpriu o que ele prometeu que faria. Hoje, eu convido você a se lembrar que convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ele ressuscitasse dentre os mortos, para que se cumprisse o plano de vida divino de redenção para nós que somos pecadores. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Lembre-se também de que o Senhor nos convida a participar da sua vida. A pastora sempre gosta desse texto, João 6, ali no versículo 53 ao 56, fala assim: Jesus, pois, lhes disse, na verdade, eu vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Em algumas escrituras fala, tem parte comigo. Quem come da minha carne e do meu sangue tem parte comigo. Se nós temos parte com o Senhor, nós temos compromisso com o Senhor. É isso que é ter parte com o Senhor. O compromisso, e que compromisso é esse? O compromisso de cumprir com o nosso chamado. Essa semana eu tenho visto um desenho bobo de samurai, uma série, mas me chamou muita atenção um episódio em que o samurai mestre, o chefe lá dos samurais, eles são todos condenados à morte, né? Lá o grupo de samurais, eles são todos condenados à morte. E então, ele faz uma proposta, né? O mestre lá faz uma proposta para quem nos condenou à morte. Se todos nós entrarmos dentro do caldeirão, mas pelo menos um de nós viver, você nos liberta para que a gente lute pela nossa vontade, pelo nosso sonho. E o mestre lá, o que estava condenando eles à morte, fala sim. Então ele cai dentro do caldeirão, segura a tampa do caldeirão, e todos os outros sobem em cima, e claro, ele é super poderoso, ele é super potente, lá aquela coisa, né? E ele fica segurando a tampa do caldeirão e todos eles em cima. Então, teoricamente, todos estavam dentro daquele caldeirão, mas só ele estava sofrendo a dor daquela morte. E assim, todos os discípulos daquele samurai sobreviveram. Então, eles passam a viver a vida deles para realizar o sonho daquele mestre. E eu fiquei pensando nisso. Nós somos discípulos de Jesus. Será que a gente passa a nossa vida buscando viver o sonho do nosso mestre? Jesus alimentava multidões, mas ele ceava apenas com os discípulos. E se você está aqui ceando hoje, é porque você é um discípulo. Então não venha até aqui só para se alimentar, só para comer. Discípulo tem chamado. A ceia serve para que os nossos olhos se abram, para que enxerguemos que temos parte com ele no plano divino. A ceia não serve somente, e como se fosse pouco isso, para curar, para restaurar, mas a ceia serve para trazer transformação e para que a gente entenda que nós temos um compromisso com ele. Amém? Isso é o que o Senhor colocou no meu coração. E eu convido a todos vocês, então, agora, para pegar o seu pão, a sua bolachinha. Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor caminha conosco.
Mesmo que às vezes nós não enxerguemos, mesmo que às vezes a gente não te reconheça pelo caminho, Jesus, tu está sempre caminhando conosco. Nós te agradecemos, Jesus, por nos chamar para ter parte contigo, por chamar cada uma das minhas irmãs aqui presentes, Senhor, para ter parte contigo. Nós sabemos que moído naquela cruz, tu foi porque nós não poderíamos ser, nós não suportaríamos. Só tu tem esse poder. Mas nós sabemos também que isso convinha acontecer para que nós pudéssemos viver contigo eternamente. Então, nesse momento, Senhor, eu quero ceiar com alegria, com gratidão no meu coração, agradecendo a Ti, Jesus, agradecendo a Ti, Jesus, porque Tu nos libertou, porque Tu me libertou, porque Tu nos curou e porque somente através do Teu caminho, somente através de Tu, que é o caminho, é que nós podemos ter vida eterna com o Pai, reconciliação com Deus. Obrigada, Jesus, obrigada. Que esse pão agora faça com que o nosso entendimento se abra para tudo que o Senhor tem para nós. Que esse entendimento se abra para o nosso chamado, para que nós entendamos o que o Senhor deseja de nós nessa terra e para que nós façamos o que nascemos para fazer. Muito obrigada, Senhor. Podem comer. Da mesma maneira, Jesus, nós bebemos o teu sangue, porque a tua palavra fala que aquele que não comer e não beber não terá parte contigo. Nós queremos ser completos em ti, Senhor. Nós queremos ser inteiros em ti, nós queremos cumprir completamente, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Nós queremos cumprir com o teu sonho para essa terra, Jesus. Que o teu sangue derramado seja sempre lembrado com alegria, com gratidão. Que nós nos arrependamos do nosso pecado diariamente, mas que a gente não se sinta culpado, Pai. Não sinta remorso, porque o Senhor não é digno de pena. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor ressurgiu, o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte. Então, que esse sangue, Pai, nos faça entender de toda a tua grandiosidade, todo o teu poder, e que tudo isso o Senhor fez por mim, pelas minhas irmãs, por nós que estamos aqui, e por tantos outros que nós temos que alcançar. Muito obrigada, Jesus. Amém. Que o Senhor possa ter um lugar de honra na nossa casa, na nossa vida. Amém.